Fala galera, eu sou no canal Rindo na Parede, tudo bem com vocês? Então mais um vídeo do canal. Então pessoal, a ideia desse vídeo, eu tava assistindo alguns canais, né, que me foram sugeridos, e eu encontrei um canal muito interessante, o canal Papo de Rock do Fred. Inclusive depois eu entrei em contato com ele, entrou em contato comigo, a gente conversou, o cara, muito gente boa. Eu vi 2 vídeos dele, né, e eu falei pra ele, pô cara, teu canal é muito bem legal, a gente bateu um papo, né, trocamos uma ideia. E ele fez um vídeo, o vídeo que ele fez, que me fez ter a ideia de mais ou menos falar sobre esse assunto, que eu já falei sobre isso aí, que era um papel das coletâneas, né? Só que eu já fiz um vídeo sobre coletânea, eu queria fazer um vídeo um pouquinho diferente, né? Não coletânea, né? Coletânea normalmente é o quê? É uma reunião de melhores músicas, né? E shows ao vivo, discos que tem várias músicas, de repente não necessariamente representam a coletânea. Então, qual é a minha ideia? Eu vou falar aqui 10 bandas, na verdade são 11, eu vou deixar a última pro final que vai gerar polêmica, né? Que um disco, pra mim, substitui toda a discografia da banda. Eu já não sou um cara completista, já fui, né? Não sou. Basicamente eu compro os discos, eu mantive os discos que eu gosto, né? Aí eu tava aqui arrumando e vi aqui tem muita banda que vai gerar polêmica, né? E o objetivo aqui é que depois vocês coloquem aí, né, quais bandas que um disco, pode ser um disco, pode ser um show, substitui toda uma discografia na sua opinião. Eu vou falar que tem muita coisa aqui que vai gerar polêmica, e é isso aí mesmo. Aí você bota aí no comentário quais bandas, né? Por exemplo, eu gosto muito de Rush, mas tem cara que acha que aquela Chronicles do Rush já substitui aquela fase do Rush. Entendeu? Então vamos começar? Então o primeiro aqui, vou até dar uma mudada aqui. Eu vou botar esse aqui, ó. Queen Live at Wembley, né? Então é um show de 86, né? E eu só tenho do Queen isso aqui e o Greatest Hits 2 e o 1 que meu amigo Paulo me mandou. E o 3 também. Basicamente, eu só tinha isso aqui. Cara, o Queen é uma banda, assim, é uma banda que eu respeito, né, cara? Eu tenho uma opinião, assim, meio pesada. Pra mim, eu acho que o Queen, ele ficou grande depois que o Freddie Mercury morreu. Até então, hoje o nego diz que era a maior banda do mundo no Rock in Rio, porra nenhuma. Mas enfim, isso aí não é o assunto do vídeo. Então, e esse disco aqui, ele pega bem a fase que eu mais gosto. Eu não gosto daqueles primeiros discos do que eu acho chatíssimo, aquele primeiro, segundo. Eu gosto da fase pop, o The Works, né? E aqui, basicamente, ele pega, né, a turnê desses discos, dos discos da fase que eu mais gosto. Primeiro aqui, pode ser esse, pode ser Greatest Hits 2. Esse aqui tem o Greatest Hits tem uma música que aqui não tem, a One It All, que é maravilhosa e não tem aqui, tá? Outra banda, né, que tipo assim, ela tem uma primeira fase, depois ela mudou para entrar nos Estados Unidos, né? Foi, porra, o disco que eu comecei a ouvir a banda, que eu tô falando de Def Leppard. Agora, esse disco aqui, ó, é o Live and More, né? Porra, cara, basicamente tem todo o Histeria e as músicas que eu acho legal. Inclusive, eu acho ele até meio gorduroso, né? Então aqui é um DVD e um disco duplo. Pra mim basta, eu não preciso mais nada do Def Leppard, né? Eu ganhei também um Greatest Hits do meu amigo Adriano Martins, né? Tem aí também. Mas eu acho que esse aqui resume bem, é um disco ao vivo. Cara, não tenho vontade nenhuma, já ouvi. O cara nunca ouviu, já peguei os primeiros pra ouvir. Eu cheguei a ter Paramania, né? Não lembro se é esse nome. Um disco bom, cara. Mas eu pensei, cara, eu não vou parar pra ouvir isso aqui de novo, né? Enfim. Mais uma aqui, a segunda, Def Leppard. Deixa nos comentários o que você acha aí, hein? E deixa as suas, né? Deixa as suas 10, né? E bota o disco que representa isso aí. Outro, isso aqui é meio que óbvio, né? Cara, essas duas coletâneas dos Beatles, e olhe lá, hein? Forçando, né? Não uma banda assim que, também ouço de vez em quando,
né? Eu gostava muito do Help, né? Então, cara, esses dois aqui, pra mim, né, já reúne o que importa. É a mesma coisa que o Paul McCartney. Paul McCartney eu gosto muito daquele Trip in the Life Fantastic. Eu nem botei aqui, senão vai ficar muito, né? É o que o Paul McCartney tem que eu gosto, tem ali. Com algumas músicas dos Beatles também. Agora essas duas aqui, ó, pra mim basta, não preciso ter mais nada dos Beatles, né? Eu tô pegando aqui porque eu sei que vai dar polêmica. Outra banda aqui, né? Eu podia ter pego outro ao vivo, que é o da fase do Steve Perry, né? Mas esse aqui apareceu Journey. Tem esse e tem um ao vivo da fase do Steve Perry. Pra mim, não preciso mais nada da banda. Em que pese ele ter discos muito bons, né? Tem aquele com a capa azul, que eu esqueci o nome, né? Que eu cheguei a ter também, né? Então, mas esse aqui, ou aquele do Steve Perry que tem aqui, também já bastaria pra mim, tá? Outra, é uma banda assim, lá dos anos 60 para os anos 70, gosto pra caramba, mas esse aqui pra mim tem tudo e tem até mais, e algumas músicas que eu não conhecia. Jethro Tull Live em Montreux. Então eu cheguei a ter isso aqui, um álbum quádruplo em LP, só que eu não ouvia, cara. Aí eu peguei o CD duplo, cara, tem tudo aqui que interessa, né? E aí aqui eu ainda acrescentaria, tem um outro deles, que eu tenho aqui também, um ao vivo, Live at BBC, que tem umas 2 ou 3 músicas que não tem aqui. Mas aquele ali, com esse aqui, resolve o meu problema de Jethro Tull. Ah, tu não gosta de Jethro Tull? Não, não é que eu não gosto disso aqui, cara. Não vou comprar o disco novo, não vou comprar os penúltimos, os antepenúltimos, né? O antes do antepenúltimo. Então, Jethro Tull aqui, né? Esse aqui, Live em Montreux, acho que é 2003, cara. Muito bom esse aqui, cara. Muito bom. Outro aqui que é uma banda assim que eu conheci em 1997, né? Mas também, cara, é uma banda que eu gosto de poucas músicas, né? Meu amigo Carlos Gobato é apaixonado nessa banda. Estou falando de Roxy Music. E esse aqui é o encontro, né? Um reencontro deles de 2001, ao vivo, com a formação original, né? Então, muito bom isso aqui também, né? Eu tenho um Blu-ray do Brian Ferry também, muito bom, que ele canta várias do Roxy Music. Mas o que eu gosto de Roxy Music tem aqui, né? Inclusive, Jealous Guy do John Lennon, ela consegue ser melhor com ele do que com John Lennon, né? Tá aqui, tá? Roxy Music. Agora vamos começar com as polêmicas, hein? Não, ainda não. Ainda não. Mais uma banda americana também, dos anos 70, final dos anos 60. Na verdade, uma dupla, né? América. Então, esse CD aqui, ou qualquer um deles ao vivo, já preenche o que... Pessoal, tô falando que isso aqui é minha opinião, hein? Né? Então, o cara vai falar absurdo, beleza, pode falar. Não me ofendendo, dá pra falar. Então esse disco aqui, cara, me traz grandes memórias, né? Aí tem uma música que eu tinha num outro LP deles, que não tem aqui, que é mais recente, é The Last Unicorn. Não tem aqui. Então isso aqui, que marca um The Last Unicorn, fechou pra mim. Tá excelente. América. Então agora vamos começar com as polêmicas, né? Então, essa banda aqui é uma banda dinossauro, né? Nível Rolling Stones. Pô, não vai falar do Rolling Stones, eu não gosto de nada, né? Apesar que eu tenho um disco do Rolling Stones, eu tenho Flashpoint, hein, ó, viu? Consegui ter um. Mas essa banda aqui, cara, eu gosto dessa banda pra caramba. Mas eu só gosto dessa música aqui. E tipo assim, eu não... é tipo um Supertramp. Eu gosto ao vivo, cara. Eu podia até ter botado Supertramp aqui, mas Supertramp, além do Paris ao vivo, eu gosto daquele o último disco deles, né? Pra mim é o melhor do Supertramp, é o último disco de 82, né? Famous Words. Né? E eu tô falando aqui, ó, The Who, cara. Rapaz, esse disco aqui, pra mim, tem o que importa do The Who, né? Ele é bem completo, né? Então, eu tenho um Blu-ray dele aqui eu tenho um CD duplo, né? E o DVD também. Isso aqui é maravilhoso, cara. As versões novas, né? Mais novas, né? Aí eu podia botar também aqui o Celebration Day do Led Zeppelin. Só que Led Zeppelin, além do Celebration Day, eu gosto de muitas músicas, né? Não gosto de muitas a mais, mas eu gosto pelo menos mais 8, 9 músicas que não tem do Celebration Day, né? Inclusive eu acho que aquele Celebration Day, o setlist dele tá fraco. Podia ter sido melhor. Então esse daqui pra mim
Eu não preciso ter mais nada. Eu tinha um que era também bem legal, que era o Tommy Live, que eu dei de presente, né? E esse Tommy Live tinha o Tommy todo completo e tinha um disco com algumas músicas que tem aqui, né? Mas eu acho que esse daqui representa bem pra mim, né, o que importa da banda, né? Esse aqui, cara, na verdade, a banda já tem poucos discos. Então eu tenho muita música que eu acho chata, mas esse disco aqui, cara, The Police. E eu fiquei com esse aqui, Certifiable, que é o do Live 2008, né? Isso aqui, na verdade, era do DVD, né? Que vem um CD junto, eu montei essa capinha. E tem aquele de 2000, se eu não me engano, de 97, ou de 97, que eu mandei pro Carlos Gobá, que também é muito bom. Mas eu preferi ficar com esse, né? Que, cara, o que tem de The Police que eu gosto tá aqui. Só tem uma música que não tem aqui. Na verdade, ela tem em outra versão. Por isso que eu comprei a coletânea, que é Don't Stand So Close To Me, a versão de 86. Que ela é mais lentinha. Eu gosto mais do que a original, entendeu? Então eu ainda tenho lá, eu comprei a coletânea em CD. E eu tenho essa aqui, que também me basta ter do The Police. E a última, na verdade, a penúltima, a 10ª, né? E a última eu vou deixar ali. E essa aqui, cara, é uma banda que eu gosto dela, da fase mais hard rock, né? Tem os caras que odeiam os discos da hard rock. Mas os caras que odeiam são os fãs lá de 70. Eu conheci essa banda aqui em 1990. E é uma banda dos anos 70. Tô falando de Saxon. The Eagles Has Landed, 40 anos. Cara, aqui, pra mim tem tudo que é bom. E tem até algumas que eu não gosto. Mas eu tinha um box com CD, com 5 LPs. Isso aqui são 3 CDs. Cara, isso aqui é muito bom. Aí eu vou acrescentar ao Saxon o disco que eu mais gosto, que eu tenho aqui também, que é Solid Ball of Rock. Porra, tu tá falando um absurdo. É porque foi o disco que eu conheci a banda, cara. Entendeu? Eu já conheci a banda naquela fase mais... Não tão metal, né? Mas é a fase que eles tentaram entrar nos Estados Unidos, ou que entraram nos Estados Unidos, né? E eu gosto também de Dogs of War, né? Que tem algumas aqui, mas tem algumas que não tem. Então, pra mim, não preciso ter mais... Esse aqui, mais aqueles dois, basta pra mim. Ah, eu gosto daquele da maçã, com a mulher da maçã também, que eu não sei nem o nome. Tá? O cara vai falar assim, porra, tem cara que eu sei que vai falar isso que eu vou falar aqui. Fala, porra, tu não sabe porra nenhuma de rock, o caramba, não sei o quê. Porra, bicho, tem que... É a minha opinião, pô. Aí eu brinco, me apresentam várias bandas novas. Porra, eu não tenho saco nem de ouvir as antigas boas, cara. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O The Who, porra, eu gosto das versões ao vivo, cara. E se eu tiver o disco de estúdio, vai ser legal, mas eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir, porque eu prefiro as ao vivo, pô. É igual o Supertramp. Supertramp eu tenho toda a discografia em CD. Só que eu só ouço Paris, cara. Eu ouço Paris e o último disco, que as músicas do último disco não tem no Paris. Aí tá aí, parada, bonito, lindo, eu fico olhando pra eles lá. É isso aí. E essa aqui, cara, é o seguinte. Essa aqui, pra mim, é uma discografia. Eu gosto mais da segunda fase da banda, com outro vocalista. Eu não vou falar porque você vai, né? Mas tem músicas da primeira fase. E aqui é cantada todas as músicas pelo cara. Tô falando do Van Halen, ó. Aquele live, né? A capa aqui é diferente, né? Importada, né? Então aqui é um CD duplo, né? Então o LP, se eu não me engano, é quádruplo, né? Cara, o que eu gosto de Van Halen tem aqui. E aí eu vou acrescentar o LP do Funk, né? Que tenha muitas músicas aqui, inclusive acho que é da turnê dele. Tem muitas músicas aqui, mas não tem todas. Eu gosto, né? Aí, o que eu falo? O que eu tenho aqui do Van Halen? Eu tenho esse, né? Que já me bastaria. Tem o 1984, tem o Funk e tem o primeiro. Isso tudo em CD, né? Ah, tu quer na coleção? Não, pra mim não preciso, cara. Aí eu vou te dar um exemplo de uma banda que eu tenho vários discos ao vivo, mas a discografia é muito boa. É o Dire Straits, por exemplo. O Rush. Pô, o Dire Straits, cara, os discos de estúdio são muito bons. E nem todos têm os discos ao vivo que não tem nem capacidade de ter, né? E é uma discografia relativamente pequena, né? Entendeu? Então eram esses os discos que eu queria apresentar pra você. Eu tava arrumando ali e lembrei do Fred, né? Do Papo de Rock, pessoal. Vai lá no canal dele, se inscreve. O canal dele já vai fazer 1 ano, cara. Entendeu? Vamos dar uma força aí pro cara, né? Tô fazendo a propaganda porque o cara, eu vi que os vídeos do cara são legais, pô.
Ele faz reflexões ali, ele faz muitos vídeos parecidos com o que eu fazia, cara. Né? Por que ter muito disco? Por que gastar tanto nisso, naquilo? Né? Então era isso. Eu queria que vocês deixassem aqui. Deixa 10 aqui, 5 se for o caso. Bandas que você acha que um disco. Pô, tinha uma outra aqui que eu ia botar. Mas ia ficar mais, né? Queen's Rise, por exemplo. Rapaz, Queen's Rise. Porra, tu tendo o Empire e mais umas 4, 5 músicas. Eu tenho um CD do Queen's Rise, é o Empire Live. Que ele pega todo o Empire e pega as melhores músicas de outros discos. Pra mim, aquilo ali os dois já bastam. O Empire é um disco que eu ouço, né? Porque foi um disco que eu conheci a banda. Pô, mas tu não gosta do primeiro? Gosto, mas tem 2, 3, 4 músicas ali que eu gosto, as outras não. Entendeu? Tem outras bandas. Eu só botei 10, na verdade, eu botei 11, né? Pra dar um exemplo. Aí de repente, porra, eu podia citar outros aqui, porra. Entendeu? Mas aí eu vou ficar nessas aqui, né? Então, por exemplo, The Cult é uma banda que eu gosto da discografia, cara. Um disco ao vivo não tem tudo de bom. The Cure. Porra, o The Cure fez um CD triplo, 40 anos, tem disco. Aquilo ali bastava, né? Basta. O problema é que ele tem todos os discos, né? O The Cure eu acho assim, o The Cure ele só tem, pra mim, tem um grande disco, é o Wish. É um lixo do caralho. Agora, o que você faz? Você pega 2 de uma de outro, pode de outro, mais uma ali, e fica um descasso. Aquele que eu botei ali de 40 anos, cara. Por quê? Porque é 2 músicas de 3 de outro, uma de outro, 2 de outro aqui, né? O conjunto da obra é bom. Agora, eu vou ter todos os discos dele? Não vou, cara. Eu tenho 2 ao vivo, desse do Curation lá, entendeu? E tem aquela coletânea dele mais antiga, né? Stand on the Beach, né? Mas não tem as músicas mais novas, né? Então é isso aí, pessoal. Então deixa aí o seu recado aí, o que vocês acham. Tá ok? E obrigado aí por assistir mais um vídeo. Né? Um grande abraço para vocês e até a próxima.